Então, camarada, beleza? Bora lá, povo sabido. Então, para a gente pensar esse processo aí de produção de uma ideia, de uma expressão, vamos nós agora buscar intercessores, né, para a gente construir essa aula, para a gente inventar essa aula. Para isso, vou fazer uma aliança com uma grande pintora, uma grande artista do Barroco, Artemísia, né? Faustão diria, né? Ela que tem arte até no nome, aí dentro. Né? Então vamos lá. A Artemisa foi uma grande pintora ali da época do Barroco. Vamos tentar então entender um pouco do processo criativo dela. Para isso, temos que recorrer a alguns afetos, alguns encontros que ela teve na sua vida e que fazem parte da sua invenção. Né? Os encontros, mesmo que destrutivos, né, fazem parte desse processo de criação. Para isso, eu gostaria de destacar aqui um aspecto importante nesse sentido. Aí eu vou falar um pouco sério, porque se trata de um processo de violação que ela teve com o seu professor de pintura. Ela era filha assim, de um pintor, e aí o amigo do pai dela foi contratado para ensiná-la, e aí ele abusou dela. Né? Então aí você tem um processo de violação do corpo. Né? Mas como a gente destacou na aula sobre Spinoza, a gente falava sobre o que pode o corpo dela, né, embora desordenado por esse encontro destrutivo, ele pôde. Ele pôde sobreviver a esse encontro e se vingar na arte, na pintura. Né? Então a gente vai ver como essa produção aí de destruição, no corpo dela fez com que ela criasse uma forma de pintar, né? Privilegiando determinados intercessores, né? Entrando em sintonia com elementos invisíveis e inaudíveis, né? Para expressá-los na sua pintura. Então, a gente vai ver como isso é importante, de que como isso inventa um povo, como a gente falou ali, que era criar característica da arte de resistência. Né? Ela foi a primeira mulher a ingressar numa academia de arte. Né? Ela também ficou conhecida como uma grande mestra, né? Nessa ideia que vem do Caravaggio, né? Michelangelo, da relação entre claro e escuro. A gente vai ver na pintura dela como ela consegue produzir essa tensão de uma forma lindíssima. Né? E aí a gente vai ver também como esse encontro aproxima a pintura dela de determinadas virtualidades. Né? Aquela ideia que a gente falou de que a virtualidade também tem franjas, né? Aproximação de dadas intensidades. Não é à toa que na pintura dela ela passa a privilegiar como protagonista personagens femininas. Né? Susana, que também foi assediada e chantageada, né, por dois velhos no Antigo Testamento. Madalena, Judite, a gente vai falar aqui sobre o quadro da Judite. Né? Mas veja que esse encontro violento a fez se aproximar de determinados personagens que até então eram invisíveis nas pinturas. Do certo protagonismo das mulheres na pintura. Ou seja, ela está inventando aí, e aí a gente vê o que é que significa isso, um povo. Ela está dando expressão aí a uma minoria, a um simulacro desse povo, né, dessas mulheres violentadas, né, durante toda a história e que ainda são. Né? Então aí a gente vê como ela vai produzindo uma melodia que vai absorver determinados personagens ou figuras estéticas. Né?
como a gente está se falando de arte, para criar com elas personagens femininas que eram protagonistas em histórias bíblicas. Pense numa pintura sapeca, essa aí, olha aí, rapaz. A bicha é intensa, viu? Muito boa. A gente vai falar sobre isso aí e de como isso inventa, né, esses blocos de sensações femininos, né? Esse devir mulher que não se reduz à representação machista da mulher, né? Muito interessante esse quadro, né? As expressões, a gente vai debulhar sobre isso, né? Para quem não conhece, essa é a Judite, né? Ela é uma personagem bíblica e aí a gente vê como tem a ver esse processo de inventar um povo na pintura, nela, nos quadros dela, as mulheres que são protagonistas, as mulheres não trazem consigo aquelas representações maiores de serem sensíveis, né? De ser aquela questão do sexo frágil, né? Isso aí, pessoal, faz tempo, né? Isso aí foi ali final do século XVI, início do século XVII, né? Faz tempo para dedéu, né? Então, é inventar outras expressões para as mulheres, inventar outra posição política da mulher na pintura, né, nas expressões. A mulher aqui não é aquela que está sendo admirada, não é aquela que traz a delicadeza, mas é aquela mulher que intervém decisivamente na história, né? Então, isso é muito interessante na pintura, né, na pintura que ela faz, né? Então, ela atualiza, né, essa mulher na pintura, né, capturada das histórias bíblicas, né? E aí a gente tem a Judite, como eu falei, né? Ela seduziu o general para arrancar a cabeça do bicho. A gente vê que do ponto de vista semiótico tem uma captura muito interessante, né, do Caravaggio, quando a gente vê sobretudo a relação de claro e escuro e de como esse claro e escuro potencializa, né, o poder da mulher aqui nos seios, na metade do rosto, frisando sobretudo as expressões dela, né? Veja como é interessante a expressão dela, né? Não é uma expressão de fragilidade. Ela está cortando a cabeça do caba, está cortando a cabeça do cabo como quem está cortando ali um pão. Tirar aqui esse pedacinho aqui, né? Na maior tranquilidade. Fica aí na tua, mano, que eu estou só cortando para a cabeça aqui, né? Então, como ela consegue, a partir desse claro escuro, ver como a metade do rosto dela é expresso pela luz e a outra as sombras, né? Revelando ali a dubiedade do seu personagem, né? Seduzir o caba para depois tirar ali, levar a cabeça dele, né? E a outra comadre ali também do lado, segurando o cabo, fica quieto, acho que é no instante, né? Então, e o sangue, né? O sangue derramando ali na cama, né? Então, muito interessante como ela vai produzindo, né? E veja como é como que, né, eu não falei para vocês, mas esse infame aí que a violentou quando ela tinha 18 anos, ele passou por impune, né? Não aconteceu nada com esse filho aí, né? Ele foi ali condenado a 1 ano, mas nunca cumpriu, né? Então, de certa forma, né, a pintura dela é como que uma vingança, né? É uma invenção de uma penalidade que não é só dela, é de um povo, né? É das mulheres, né? Nesse sentido, é por isso que é interessante essa ideia de inventar um povo. É inventar um povo que se vinga, por assim dizer. É um povo que reage, né? A mulher, enquanto elemento que também produz essa destruição, né? Ou pelo menos, e que há uma punição para aquele que violenta a mulher, nem que seja na arte, né? Então, nos quadros dela, né, há essa presença da mulher que decepa o homem, né? Que se vinga das violências, né, que elas passam durante toda a sua vida, né? Você imagina nessa época, né? Hoje o negócio
é coisado, imagina nessa época. Né? Então, é interessante como ela vai inventar, então, utilizando esses recursos da pintura, do barroco, esse povo que não existe. Esses blocos de tensões, né? Nesse nível que a gente vê olhando para o rosto dela, de intensa calmaria. Né? E aí esse claro e escuro, essa semiótica do claro e escuro, funciona muito bem nesse sentido. Né? Por um lado, essa calmaria, né, que é iluminado por um rosto dela, e por outro lado, né, toda aquela violência represada. Né? E aí ela arrancando a cabeça do caba. Né? Ainda vai, bestão? Né? Então você vê como o fundo ali, por exemplo, é desfocado. Você não consegue ver onde é. Né? Então essa relação de claro e escuro aí que ela pega do Caravaggio. Então é interessante a gente pensar essa relação da violência, né, que desorganiza o corpo, faz ele perceber o mundo ali de uma outra forma. Como ele vai capturando aliados, né, ela foi buscar, né, nas personagens bíblicas figuras estéticas para expressar, né, para dar vida a um povo que até então era impensável. É um povo que até então era inaudível. Né? Então, ela inventa esse povo que é exatamente essas mulheres que não só são violentadas, mas que também inventam, né, uma revanche, inventam uma vingança, inventam uma resistência. Né? Então, nesse sentido, a arte também é resistir. Né? Então, vejam como se vai fazendo essa colagem, né, entre elementos heterogêneos. Né? Elementos da Bíblia, elementos de violência social. Né? Não é só ela, é todo um povo, né? Todo o povo feminino que sofre, né? E que precisa de uma reação.